Fala galera do Fogão, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Fogão Web, onde fazemos aquele react que vocês amam. Separamos para vocês aqui as notícias que estão repercutindo pela mídia aí do nosso glorioso Fogão. Quero deixar os créditos totais ao ESPN, canal Linha de Passe, onde separamos para vocês essa notícia maravilhosa que está repercutindo do nosso glorioso Fogão. Espero que vocês gostem. Você que está chegando aqui agora no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, seu comentário se possível, que ajuda no engajamento do vídeo. Então é isso, gente. Dá aquela moralzinha, já se inscreve no canal aí, ativa aquele sininho de notificação para não perder nenhuma notícia do nosso glorioso Fogão. Beleza? Sem mais delongas, vamos para a notícia! Volta com linha de passe. Vamos falar agora da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Uma rodada muito importante para o Botafogo, que venceu fora de casa o Atlético Paranaense. E aí está 3 pontos agora à frente do Palmeiras, que é o segundo colocado da competição. Será que o Fortaleza ainda está nessa luta pelo título do Campeonato Brasileiro? E aí na parte de baixo a gente fala justamente do Atlético Paranaense, além de Fluminense e Corinthians, que também não conseguiu vencer nesta rodada da competição. Agora tem essa pausa aí de data FIFA. E daqui a pouquinho os times voltam nessa reta final, início de reta final de Campeonato Brasileiro. Fala, Calçade, tudo bem? Olá. Boa noite. Olá, Marcela. Bom ter você aqui também com a gente. Muito obrigada. Vitor Birner, nosso fã de esporte, sempre acompanhando a gente. Eu ia falar as segundas, né? Mas as segundas, as terças, as quartas, né? Sempre tem linha de passe. E a gente está aí faltando 27 pontos para a maioria, né? Que são 9 partidas, 27 pontos. No caso, por exemplo, o Botafogo está disputando o título. Então, a diferença do primeiro para o segundo para o terceiro começa a fazer sentido, a ser mais relevante a distância. Porque quando você tem ali 70 pontos em disputa ainda, se falar de diferença de 3, 4, isso pode ser diluído ao longo de muitas rodadas. Agora, com poucas rodadas, restando 9 ali numa conta que não... Uma conta não muito correta, mas assim, só para ter uma ideia, é quase um quarto do campeonato. Então é realmente uma fase final super importante e entra Libertadores da América, para quem está jogando Libertadores, Copa do Brasil, isso tudo pode atrapalhar um pouquinho esse foco exclusivo no Campeonato Brasileiro. Mas é Botafogo muito forte, Botafogo muito capaz para conquistar o título e o Palmeiras está acostumado a essa situação. É da vida deste Palmeiras de Abel Ferreira disputar títulos e pegar a reta final do Brasileirão e tentar. É um pouco diferente até do ano passado, porque isso está mais claro um pouco antes, né, de que ele pode lutar pelo título. Mas o Botafogo vem muito forte. É a equipe que joga hoje o melhor e mais consistente futebol no Brasil. O melhor futebol da última semana, né? Aquela história, né? Mas a última semana, com 9 jogos, pode fazer a diferença. Já dá para fazer muita coisa mesmo. Então, são 3 pontos para o Palmeiras, que não conseguiu vencer nessa rodada. Um empate com o Red Bull Bragantino, também jogando fora de casa, Birner. A gente pode colocar, então, Palmeiras e Botafogo nessa luta pelo título. O Fortaleza, 5 pontos agora atrás, você já deixaria de fora ou calma? Tudo bem, Marcela? Tudo bem, boa noite a você, obrigado. Boa noite ao Calçade, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Eu sempre achei que o Fortaleza tinha chance muito pequena, obviamente a chance diminuiu ainda mais. É difícil que o elenco que o Fortaleza tem sustentar uma disputa de títulos contra Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Né? Falei que o Flamengo tem um jogo a menos, se vencer esse jogo ele fica 1 ponto atrás do Fortaleza, então não dá para descartá-lo, mas realmente corre por fora, temos 2 grandes favoritos. 2 favoritos que eu vejo algumas matérias, tantos percentual de pontos, de chances para esse, para aquele. Não, as chances são iguais. Chances são, assim, não dá para quantificar futebol, mas as chances são iguais. Não tem nada que faça você acreditar que o Botafogo, olhando uma Libertadores também, está à frente do Palmeiras e nada que faça você achar que porque o Palmeiras está fora da Libertadores e tem muita força de chegada, ele vai ganhar do Botafogo o campeonato com certeza. Não tem nada. É uma das disputas mais equilibradas que a gente viu em muito tempo. Com confronto direto aí. Com confronto direto no Allianz, né, onde o Palmeiras pode tirar essa diferença de pontos. Tem algumas pegadinhas no meio dessa briga, como por exemplo o Botafogo cedendo muitos jogadores para a seleção. Ou quem sabe Botafogo indo para a final da Libertadores e aí eu não sei se o time consegue se concentrar. Não estou nem falando de poupar
jogadores se concentrar mentalmente nos jogos do Brasileiro, podendo conseguir um campeonato inédito na história do clube, caso ele vá à decisão. E ele é muito favorito contra o Peñarol. E a gente só vai saber o que vai acontecer ao longo dessas últimas 9 rodadas. A chance do Fortaleza, respondendo a sua pergunta, não, ela existe, mas ela é minúscula. É muito pequena, né? Jean, boa noite. Concorda com o Birner, principalmente nessa coisa, não dá para a gente colocar nem Palmeiras, nem Botafogo com um pouquinho, 50% mesmo, é assim que você coloca, mesmo o Palmeiras só tendo o Campeonato Brasileiro pela frente? Tudo bem, boa noite, Marcela, boa noite a todos. Não, eu até acho que os 3 pontos de vantagem do Botafogo não podem ser desprezados, porque é o Botafogo que hoje joga o melhor futebol do país e porque ele tem 3 pontos de vantagem num campeonato por pontos corridos. Concordo que joga, mas na última rodada não jogou. Não, mas tudo bem. Concordo. É que eu não vou ficar... Né, acho que não dá para cada rodada a gente mudar. Perfeito. Acho que de maneira geral, se a gente fizer um recorte, né, dos últimos 3, 4 meses, acho que vamos ser unânimes ao dizer que o Botafogo joga o melhor futebol do país. E certo. tem 3 pontos de vantagem diante do Palmeiras. Então, acho que o Botafogo tem um favoritismo, mas estou de acordo que talvez seja menor do que se imagina pelo fato do jogo no Allianz Parque entre as duas equipes. Eu acho que isso, obviamente, ajuda a equilibrar um pouco ou a diminuir um pouco o favoritismo do Botafogo. Eu acho que, assim, para o Botafogo, o ideal seria chegar a esse confronto na 36ª rodada com 4 pontos Dia de 1º vantagem. de dezembro, é isso, né, no Allianz Parque. E vão faltar 2 rodadas depois daquilo. Então, o Palmeiras tem jogos, acho que talvez mais complicados até essa 36ª rodada. Vai receber o Fortaleza, que é o 3º colocado, é um time que dá muito trabalho. Vai ter um jogo contra o Corinthians fora de casa, por exemplo, que vai ser um jogo essencial para as intenções do Corinthians, e a gente sabe como é jogar fora de casa contra o Corinthians. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista do Botafogo, nesta última rodada, ele conseguiu ampliar a vantagem para 3 pontos, né? E acho que 3 pontos é legal, mas ainda está na margem de erro se você considerar essa possibilidade de confronto direto no Allianz Parque. Pois é, e tá aí, então, os próximos jogos de Botafogo e Palmeiras. Não sei nem se a gente consegue analisar quem é que tem os jogos mais difíceis pela frente. Botafogo com Criciúma, Bragantino, Vasco, Cuiabá, Atlético Mineiro, Vitória, Palmeiras, e é esse jogo fora de casa, né, pro Botafogo. O Inter e o São Paulo. O Palmeiras tem Juventude, Fortaleza, Corinthians, Grêmio, Bahia, Atlético Goianiense. Aí tem o Botafogo e em casa o Cruzeiro e o Fluminense. E por conta desse jogo com o Botafogo, Calçade, que a gente fala que o Palmeiras é o time que depende de si. Porque vencendo o Botafogo, se continuar com essa diferença de 3 pontos, tem um saldo melhor do que o do Botafogo e aí assumiria a liderança, Calça. Tem um saldo melhor. O saldo marcou 46, tomou 20. De 26, né? E do Botafogo, 47 a 25. Mas tudo tem que caminhar muito justinho para a gente chegar com esses números nesse confronto. Jogo, né? E ele não está assim tão pertinho. Pode ser que esse jogo seja realmente uma decisão num campeonato de pontos corridos. Pode acontecer. Só um detalhe, esse jogo acontece 3 dias depois da final da Libertadores. Será um Botafogo já é uma pedra comemorando ou de ressaca? Se for a final, eu acho que vai à final. Será que vai para a final? Sim, acho que pode ir à final. Só não acho assim, muito favorito que o Peñarol. Tudo bem que o Flamengo era um Flamengo sem forças, aparentemente, para derrotar o Peñarol, mas é um Peñarol que eu não acredito que enfrentará o Botafogo de um jeito diferente daquele que enfrentou o Flamengo. Amarradinho, com muita paciência, torcida jogando junto, mas acho que não suporta imaginar o Botafogo na final da Libertadores e que ele ganha a Libertadores. É ganhar um título, ter 2 horas de festa e ir para concentração para decidir o Campeonato Brasileiro. Mal dá para fazer festa, né? Não dá para fazer festa e não dá para... Sim, claro, se ele perde a final... À noite lá em Buenos Aires, depois volta para... Você não lida com a tristeza. É difícil lidar como cada um lida, né, com a tristeza. Então, assim, é um jogo realmente que você tem que esperar na véspera para saber qual é o caráter que ele vai ter. Se a CBF não muda datas, porque isso tem acontecido, né? Que ele vai ser decisivo, mas que Botafogo virá, né? O Botafogo da festa ou o Botafogo que saiu frustrado? Mas eu acho... Ou o Botafogo que já vai estar só focado em Campeonato Brasileiro também. Pode ser. E é um Botafogo que também precisa aprender a conviver com isso. Eu acho que essa é a trajetória deste novo Botafogo.
né, do John Textor, que é de disputar títulos, é retornar, reconduzir o Botafogo à disputa de títulos. E quando você está numa temporada que a gente sabe que é dura, que começa com estadual e tem Libertadores, Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, uma equipe deste nível, com esse nível de investimento, tem que estar preparada, como o Flamengo já ganhou 2 títulos por temporada, como já ganhou o Palmeiras, e por que não o Botafogo, né? O que tem de estranho? Mas tem muita coisa para acontecer que a gente não consegue. Você não consegue prever. Você perguntou assim, o Fortaleza está fora com 55 pontos? Marcelo, a distância é de 5 para o Botafogo e de 2 para o Palmeiras. O Botafogo pode ser vice-campeão brasileiro? Pode. O Fortaleza. O Fortaleza não vai fazer uma faixa de vice-campeão se ele for vice-campeão. Não vai colocar no seu estádio vice-campeão brasileiro. Mas vai ser um feito. Mas vai ser um feito. Se isso vier a acontecer. Então, seria extraordinário um Fortaleza com seu projeto, com a sua diferença de investimento. Você pega, ele investe, ele tem menos grana que o Botafogo, que o Palmeiras, que o Flamengo, que o São Paulo, que o Internacional. Hoje, até o Bahia, que tem uma parceria, o Cruzeiro e tal. E ele, se terminar em segundo, então, e não está longe, tá? Então, eu acho que muita coisa pode acontecer nesse primeiro pelotão, mas hoje eu vejo o Botafogo... Porque o Jean falou, né? O Birner observou, mas não jogou bem. Mas assim, quando você não joga bem e você ganha partidas... É um sinal positivo quando você está disputando o título. É um sinal positivo. Até porque ninguém joga bem o tempo todo. Ninguém vai jogar bem. Não existe isso. O Palmeiras vinha na sequência absurda de 6 vitórias, jogando muito bem na maior parte dos jogos e não venceu e também não fez uma grande partida. Então, assim, não fez mesmo. Ninguém vai jogar bem o tempo todo. A questão para quem está atrás, né, que é o caso do Fortaleza e é também o caso do Flamengo, é que você precisa para você brigar pelo título, para você chegar na última rodada com chances de ganhar o troféu, você precisa não só fazer uma campanha muito boa, mas você precisa que 2 times que têm jogado muito bem, que têm vencido seus jogos, que estão deixando poucos pontos pelos caminhos, você precisa que os 2 bobeiem, que os 2 tropecem constantemente, porque não é um tropeço apenas, né? O Flamengo, se ganha, por exemplo, o seu jogo, ele fica a 6 do Botafogo. Então, ele vai precisar de pelo menos 2 tropeços do Botafogo. Então, acho que é aí que está a dificuldade, tanto para o Fortaleza como para o Flamengo, que é a coisa de depender não apenas de um tropeço do Botafogo, não apenas de um tropeço do Palmeiras. Precisa que os 2 tropecem, ainda que num confronto direto, obviamente, pelo menos um deles vai deixar pontos. Daquela sequência ali, assim, não é fácil apontar qual é a maior... Não dá, no Campeonato Brasileiro já é muito difícil. Mas assim, nesse momento, faltando 9 jogos, é importante a gente olhar para esses adversários ou é tanto detalhe em cada partida que isso fica em segundo plano, a sequência e os adversários? Um ponto fundamental é o que a data FIFA vai trazer de volta para esses clubes que têm vários jogadores de seleção. Vamos lembrar que a data FIFA trouxe para o Flamengo um Pedro fora de ação durante vários meses. Isso pode acontecer, né? De você perder um jogador por 10 dias e do jeito que se joga aqui, 10, 15 dias, você jogou 3 rodadas, 4 rodadas, dependendo da época do ano. Então, eu acho que esse ponto é a data FIFA, jogos eliminatórios, viajando à América do Sul, confrontos às vezes muito duros, pode trazer alguma surpresinha. Só uma coisa que o Marcel faz uma correção, Marcel Alonso, o editor-chefe do F90. Sim. O jogo do Palmeiras e Botafogo é no mesmo final de semana da final da Libertadores. Eu li a informação de que o jogo seria na sequência. Ele está dizendo que o jogo teria que ser antecipado, porque no dia 4 tem rodada e no dia 8 também. Então seria a rodada antes. Da 36ª seria antes da final. Esse jogo teria que ser antecipado, segundo o Marcel Alonso está me dizendo assim, aqui. Ele vai mudar de ordem naquela lista. Aí você... Talvez. Naquela lista que a gente mostrou, colocaria ele pode antes. mudar de ordem. E aí a questão é, como é que colocaria o Botafogo? Você pouparia os titulares nessa partida, pensando em final, se estiver na final? Tem isso também.
Aí, assim, antes é uma decisão mais complicada, né? Se o jogo for antes, é uma decisão mais complicada para o Botafogo. Porque, Sim. de fato, você está falando de uma final de Libertadores, E né? aí todo mundo, quem entrar, tudo tirando se o pé resolve também, no jogo. né? Claro que vai depender. Por isso que eu acho que, assim, de novo, né? E a Libertadores é maior que o Campeonato Brasileiro. E ela estará mais próxima do Botafogo história do do que Botafogo, o título do sim. brasileiro, Bom, mesmo o Botafogo liderando o campeonato. Agora, eu Se só estiver acho liderando. o seguinte, essas coisas, elas têm que ser resolvidas o quanto antes. Você não pode deixar chegar uma semana da decisão para definir quando vai ser a data. Então, assim, agora, você não sabe qual vai ser a distância do Botafogo para o Palmeiras, se vai ter distância, se não vai ter distância, o que vai valer esse jogo, o que não vai valer esse jogo. Enfim, eu acho que o importante é você definir de antemão tudo. Você não sabe se o Botafogo vai estar lá, se não vai estar lá. Mas acho que, assim, as decisões, elas não podem ser olhando para um clube apenas. Então, você não pode dizer, se o Botafogo chegar na final... Não, vamos lá. Você tem brasileiros, você tem um brasileiro do outro lado também. Neste cenário. Você vai falar, olha, é o seguinte, os jogos, se um dos brasileiros chegar à decisão da Copa Libertadores, o seu jogo será antecipado, postergado, e não esperar para ver qual vai ser o contexto, qual vai ser o adversário, porque aí, assim, você também dá margem para uma série de especulações. Claro. Já está tarde, na verdade, para fazer isso. Já está tarde. Mas vai ser pior se deixarem para tentar resolver isso uma semana, 2 semanas antes da data da final da Libertadores. E é algo que a gente está cansado de ver, né? Parece que você vai fazendo as regras do jogo ali de acordo com o que vai apresentando o calendário e a temporada. Birner, você olhando para aquela sequência, você consegue, das duas equipes, você consegue dizer qual o time tem uma vida mais facilitada ou menos dificultada? Não tem. Por isso eu sabia qual ia ser a pauta, eu olhei antes os jogos das equipes para dizer que não vejo nenhuma espécie de vantagem. Eu acho que muito no detalhe. Eu acho, por exemplo, se o Botafogo mentalmente conseguir se concentrar na competição nacional, se ele não perder o foco, o Palmeiras dificilmente perde. Se ele não tiver lesões de jogadores importantes, e não estou falando de apenas uma, porém mais de uma nessa data FIFA, que é sempre muito perigosa para os clubes, é só ver Pedro, Flamengo, para dar um exemplo. O Botafogo aí tem sim uma pequena vantagem, que é exatamente a vantagem de pontos na tabela de classificação, porque obriga o Palmeiras a ganhar o jogo se eles tiverem campanhas similares. Mas eu acho que isso não é suficiente para que eu considere o Botafogo favorito em relação ao Palmeiras. A rodada posterior à final da Libertadores, o Botafogo chegar à final dia 30 de novembro. A rodada posterior tem Internacional e Botafogo. Também não é... O pós-Libertadores tem que jogar. E a anterior é o jogo contra o Vitória. Então ele vai ter que se virar para encontrar, porque no final de semana, que é esse jogo contra o Palmeiras, é justamente o final de semana da final. Seria o domingo, dia 1º, o jogo é dia 30, sábado. O jogo contra o Vitória em casa é um bom negócio para o Botafogo, bom negócio. Porque é de fato um jogo em que o Botafogo tem todas as condições de poupar vários dos seus nomes, jogar contra o Vitória, vencer o Vitória e ir para a Libertadores com os caras zerados ali. Tem uma coisa aqui que eu quero colocar, é o Flamengo. O Flamengo tem 51, é o 4º colocado, tem um jogo a menos do que o Botafogo, o Palmeiras e o Fortaleza. Aí, 9 pontos de diferença, é verdade. Mas é um Flamengo que a gente começa a olhar de uma maneira diferente. Será que esse Flamengo já entra na luta porque começa a apresentar um melhor futebol? Já entra nessa briga pelo título? É um novo Flamengo com Felipe Luiz? Então, Marcelo, eu acho que, na verdade, essa sensação, que é uma sensação de, não vou dizer todos os rubro-negros, mas de boa parte dos rubro-negros, é uma sensação que se dá muito mais pelo bom futebol nos 2 jogos e pelas vitórias nos 2 jogos sob o comando do Felipe Luiz, do que qualquer mudança na tabela, né? Ok, é verdade, o Flamengo diminuiu a distância em 3 pontos em relação ao Fortaleza, diminuiu em 2 pontos em relação ao Palmeiras. Tem um jogo a menos? Tem um jogo a menos. Poderia, se vencer 54. Esse jogo a menos, vai para 54. Ficaria um ponto a menos. Um a menos do que o Vitória. Mas ainda assim, a gente está falando de 6 pontos em relação ao Botafogo, 3 pontos em relação ao Palmeiras. Então, eu acho que essa sensação de que, estamos brigando pelo título do torcedor rubro-negro, tem muito mais a ver com a evolução do time nesses 2 jogos do que exatamente por uma mudança matemática, por uma mudança na tabela, né? Acho que a mudança na tabela ela é muito pouco significativa, até por aquilo que eu já falei. O Botafogo e o Palmeiras têm jogado muito bem, a tendência é que eles não deixem escapar
tantos pontos até o final do campeonato. Mas o Botafogo não perde esse número de pontos? Não, eu acho que... Mas assim, tudo bem, o Flamengo vai ganhar... Ele ganhar todos os jogos. O Flamengo vai ganhar todos os jogos. Então, Se isso que for eu tô assim, falando. esquece. É claro que o Botafogo perderá pontos quase isso. e o Palmeiras perderá pontos, até porque eles se enfrentam. E ali pode ser que os dois Bem percam. lembrado. Então, o Palmeiras pega o Fortaleza também. E aí os dois... Agora, esses confrontos diretos, ao mesmo tempo que eles são bons para o Flamengo... Porque Palmeiras e Fortaleza vão perder pontos, um dos dois perde pontos numa rodada. Sim. Botafogo e Palmeiras, um dos dois, pelo menos, perde pontos na outra rodada. Só que para quem está embaixo dos três, é terrível você não ter o confronto direto. Porque para o Palmeiras é ótimo ter o confronto direto com o Botafogo. Para o Fortaleza é ótimo ter o confronto direto com o Palmeiras. E o Flamengo não tem confronto direto para tentar tirar essa vantagem numa rodada apenas. Né? Pois é, mas muda a expectativa que se tinha em relação ao Flamengo. Esse final de ano promete ser muito diferente do que a gente estava imaginando com o Tite? Acho que está ameaçando ser. Torcida, tamo de volta. E aí, gente, o que vocês me dizem aí desses comentaristas aí? Essa mídia não aceita, eles não querem aceitar, a gente tem time... Mídia, 2 seleção. Nós tem 2 times, rapaz. Biner, você aceita. Seu Palmeiras já era. Biner. Nós vai passar por cima. Aqui é Botafogo, rapaz. Ó, vou deixar os comentários pra vocês aí. Se é pro dedo no like, gente. Você que gostou do vídeo aí, se é pro dedo no like, deixe seu like, seu comentário aí. E quem não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, ativa aquele sininho de notificação para não perder nenhuma notícia do nosso fogão. Gente, senta o dedo no comentário aí, gente. Esse Bine aí, ninguém aceita, ninguém quer aceitar, rapaz. Ninguém da mídia quer aceitar que o nosso Botafogo é o líder, que nós estamos na liderança, que nós temos capacidade de ganhar esse jogo aí, ganhar esse campeonato, rapaz. Bine, você vai chorar, rapaz. Você e os porcos. Se é pro dedo, rapaziada, no like.